está falando lá da escolha do Procurador-Geral da República, né? E estava dizendo a questão do presidente poder, entre aspas, né, escolher quem ele quiser, sem estar limitado, afinal de contas, sem estar limitado por lista, que a lista é apenas indicativa. E aí, só lembrando que no caso, eu terminei falando sobre isso, né? No caso do Ministério Público Estadual, aí sim, é feita uma lista e o chefe do executivo, no caso o governador, né? Ele vai ter que escolher um dos três da lista. Só para terminar essa parte, é importante também destacar que para o Procurador-Geral da República ser tirado do cargo de Procurador-Geral, assim como também o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, para que ele seja tirado também do cargo, é necessária a aprovação do Poder Legislativo. Então, da mesma forma que é necessária a votação do Poder Legislativo para aprovar o nome, também é necessária a aprovação do Legislativo para retirá-lo. Então, para retirar o Aras, por exemplo, precisaria que a maioria absoluta do Senado votasse nesse sentido, assim como para retirar o chefe do Ministério Público Estadual. Ok? Só para fechar essa... Ok. Aí, no caso, é a Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa Estadual, isso. Tá? Muito bem. Depois eu quero contar para vocês um caos de um negócio que está acontecendo no Ministério Público aqui de Minas, mas depois eu conto esse caos. Falei em Procurador-Geral de Justiça, e aí lembrei. Falando nisso, deixa eu só esclarecer a questão de nomenclatura, porque, com certeza, isso sempre dá confusão. Procurador-Geral da República, Procuradores da República, Promotor, Justiça, Procuradores de Justiça e Procurador-Geral de Justiça. Coloquei aqui no chat só para esclarecer aí, né? Então, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Dentro do Ministério Público Federal, a gente tem os Procuradores da República, assim como a gente vai ter também os Procuradores do Ministério Público do Trabalho, os Procuradores do Ministério Público Militar, né? A gente vai ter, então, a carreira no Ministério Público da União é dos procuradores. Você faz concurso para Procurador da República ou desses outros ministérios públicos aí que eu mencionei. E o chefe é o Procurador-Geral. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, nos estados, a gente vai ter, então, os promotores de justiça, que é o cargo de entrada, né, o cargo para o qual a pessoa faz o concurso público, e aqueles promotores já em último estágio de carreira, eles então são elevados, são promovidos aí a procuradores de justiça, que vão ser aqueles promotores que vão atuar junto ao TJ, junto ao Tribunal de Justiça, e o chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. E fiz questão de colocar aqui no chat e tal, porque essas expressões, para vocês não confundirem depois, essas expressões desses cargos, como, por exemplo, o advogado, o que representa os interesses do Estado em juízo, é o Procurador-Geral do Estado. Ok? Procurador-Geral do Estado. Então, vocês nunca confundirem aí Procurador-Geral do Estado com Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral do Estado, como a gente vai ver, é o correspondente nos estados do Advogado-Geral da União. E o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Ok? Tá aí? Tá. Guardem isso aí, porque isso pode gerar alguma confusão. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Ministério Público. A gente falou sobre o Estatuto da Magistratura, né? Estatuto do Ministério Público. Então,
Para entrar no Ministério Público, seja federal, seja o Ministério Público Federal da União, de qualquer um da União, seja no estadual, através de concurso público. Esse concurso público é um concurso formado por várias etapas, com várias etapas, enfim, é um concurso aí, dos mais difíceis, né, que existem. A gente vai ter, isso está previsto, deixa eu só ver aqui onde... É no artigo 128, na verdade, da Constituição. Enfim, uma questão interessante aqui é que não há necessidade... no caso dos juízes, você vai ter aquele requisito da pessoa ter, né, 3 anos de atividade judiciária, etc, etc. No caso do Ministério Público, essa exigência não existe, né? E da mesma forma que no caso dos juízes, o estágio probatório é só 2 anos, no caso do Ministério Público também o estágio probatório é de só 2 anos. Então, aquele estágio probatório de 3 anos fica só para os demais servidores públicos. Na verdade, todo mundo deveria ter estágio probatório maior, né? Principalmente, na verdade, juízes e promotores. Mas, enfim, não é assim que funciona. O Ministério Público, o chefe aí, os membros do Ministério Público, eles, uma vez adquirindo a chamada vitaliciedade, né, uma vez adquirindo a estabilidade no emprego, eles só podem perder esse cargo da mesma forma que os juízes, através de um processo judicial com decisão transitada e julgada. Então, também se aplica de forma similar àquilo que a gente já viu com relação aos juízes. A Constituição de 88, ela repete alguns princípios que se aplicam ao Ministério, alguns princípios do Ministério Público, que já vêm de várias constituições anteriores. Então, a gente vai falar em 3 princípios. Em primeiro lugar, o princípio da unidade. Então, a gente vai falar no princípio da unidade, indivisibilidade e independência. O princípio da unidade dá a ideia de que os atos que são praticados por um membro do Ministério Público, na verdade, são atos praticados por todo o Ministério Público. Então, a ideia de que nenhum promotor, ao agir, age sozinho. Todos os atos que ele pratica são como atos praticados por toda a instituição. Ok? Estou lendo a minha colinha ali para não esquecer de nenhum detalhe. Deixa eu só ver aqui. Beleza, gente? Está me acompanhando aí? Estou indo muito rápido. Tá. De maneira similar à ideia de unidade, a gente tem a ideia da indivisibilidade. Ou seja, promotores, eles agem, todos os atos são atos da entidade, todo ato praticado por um promotor é um ato praticado por toda a entidade, e não pela pessoa. Ou seja, de novo aqui, a ideia da impessoalidade na administração pública. O promotor não age de acordo com a sua vontade, e os atos praticados por ele não são atos da vontade dele, promotor, são atos da organização. Então, unidade, indivisibilidade. E a ideia de independência. O Ministério Público, ele não se submete aos demais poderes, e isso é algo que foi muito reforçado com a Constituição de 88, de que o Ministério Público é um ente autônomo, independente. Antes de 88, isso aqui nem era talvez tão... Isso aqui tinha algum problema, né, algum questionamento, porque, afinal de contas, o Ministério Público estava vinculado ao Judiciário. Mas na Constituição de 88, a gente tem o Ministério Público independente aí, dos demais poderes. Essa independência, ela significa que o promotor ele tem liberdade para poder mover ações, promover termos de ajustamento de conduta, e não pode sofrer nenhuma forma de censura por parte de outros poderes, mas também não pode sofrer censura dos seus superiores hierárquicos.
tá? Dos procuradores, ou mesmo do procurador-geral, que está acima de todos. Nesse sentido também de independência, a Constituição de 88 vai reforçar quando ela fala sobre a autonomia financeira de proposta de orçamento, de realização de concursos, etc., que o Ministério Público faz na hora da elaboração da lei de orçamento. Então, da mesma forma, ou de forma muito parecida, né, que os demais poderes elaboram suas propostas de orçamento para enviar lá para o Legislativo, né, Executivo e Judiciário fazem isso, o Ministério Público também, tá? Sobre essa questão de não existência de hierarquia, né, ou seja, existe uma hierarquia funcional, mas não existe uma hierarquia de possibilidade de imposição de um posicionamento, né, ou seja, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, ele não pode impor ao promotor de justiça que processe ou não processe, ou que use uma tese X ou Y, ou que desista de alguma ação, não existe essa possibilidade. Sobre isso eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que, portanto, todo promotor é independente nesse sentido. No entanto, se eu faço uma denúncia de um crime qualquer, isso é investigado, existe um inquérito, e a polícia, então, ao entregar esse inquérito para o Ministério Público, promotor de justiça, por exemplo, ele entende pelo arquivamento daquele inquérito, por não encontrar ali elementos suficientes para promover a ação penal, a vítima pode fazer um recurso para o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão, existe o Conselho Nacional do Ministério Público, tá, gente? O CNMP, mas da mesma forma que existem as corregedorias nos tribunais, existe algo similar no Ministério Público, que os nomes variam aí, mas o nome genérico é Conselho Superior, tá? O Conselho Superior do Ministério Público Estadual, por exemplo, ele vai receber aquele recurso e ele pode discordar do promotor, tá certo? Ele pode entender que, na verdade, existem sim elementos para que se promova a ação penal, ou para requerer, por exemplo, que aquele inquérito volte para o delegado realizar novas diligências. E aí, se essa for a decisão do Conselho Superior, ele não pode obrigar aquele promotor a conduzir esse caso, mas ele vai designar um outro promotor para cuidar daquele caso. Ok? Algo parecido com isso, a gente viu no semestre passado, quando a gente falou sobre a ação civil pública, se ao final da ação se ao final do inquérito civil público, que pode dar origem a uma ação civil pública, semestre passado eu falei com vocês que, se ao final do inquérito o próprio Ministério Público concluir que não existem elementos para se promover a ACP, essa decisão tem que ser confirmada, tinha que ser confirmada justamente pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não sei se vocês se lembram disso, a gente falou sobre isso quando falamos de ACP semestre passado. Tá? Então, se não lembram disso, deem uma olhada depois. No caso do inquérito civil público, que é esse inquérito promovido pelo próprio Ministério Público, que pode dar origem a uma ACP, a regra é, sempre que ao final desse inquérito se opinar pelo arquivamento, pela não propositura de ação, essa decisão tem que ser confirmada pelo Conselho Superior do Ministério Público, se for estadual, ou o Conselho Superior do Ministério Público Federal, lá dos procuradores da República, tá? No caso da ação penal, depende aí, na verdade, da vítima fazer essa provocação ao Conselho Superior do Ministério Público, tá? Na comissão da OAB, a gente cuidou de um caso assim, um caso de um inquérito que foi todo muito mal conduzido pelo delegado responsável, e aí quando o inquérito foi entregue ao Ministério Público, o Ministério Público acabou pedindo o arquivamento, a gente recorreu ao Conselho Superior do Ministério Público e ele acabou mandando, na verdade, o caso baixar em diligência, como se diz, não é?
e foi devolvido para a delegacia reabrir o inquérito e buscar novas provas, fazer um trabalho decente, que não tinha sido feito, para que então, eventualmente, um novo inquérito sendo produzido, ao final, pudesse ser promovida uma ação penal. Ok? Professor, Oi. infelizmente, em relação ao Ministério Público Federal, né, quanto ao Procurador-Geral da República, não tem esse mecanismo, né? Então ele pode arquivar o que ele quiser. O que a gente viu recentemente, acho que até de inusitado, foi a Rosa Weber falando para o Augusto Aras que ele não pode ser espectador geral da República, né? Mas não tem nenhum mecanismo concreto, de fato, para poder ser Assim, feito. teoricamente, você poderia levar esses casos, né, para o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que tem a participação do próprio Aras lá também, enfim. Mas não é só ele, a gente vai falar do CNMP aqui, mas, sim, teoricamente, poderia ser levado para o Conselho Nacional do Ministério Público, não para o Conselho mandar que seja proposta uma ação, porque ele não tem esse poder, mas para eventualmente punir o Procurador-Geral da República, o que seria algo inédito, assim, né? Mas, tese, ele está sujeito ao Conselho, assim como qualquer outro membro do Ministério Público. Tá? Entendi. Essa questão de princípios é que às vezes eu acho que fica muito um princípio junto com o outro. Tipo, o princípio da unidade e o princípio da indivisibilidade, para mim é quase a mesma coisa. Não consegui ver muita diferença. Na verdade, eles são mesmo, basicamente, a mesma coisa, assim. É mais uma questão de tradição a menção desses dois princípios. Acho que unidade e indivisibilidade a gente pode tratá-los juntos. Eu estou tratando separado porque é como tradicionalmente se fala, mas a gente pode falar dos dois juntos. E aí sim, a independência é que eu acho que tem um pouco mais diferenciado dos outros dois, tá? Mas essa questão da unidade e da indivisibilidade, mas principalmente da questão da unidade, me fez lembrar um outro caso que está acontecendo atualmente aqui em Minas, que eu não sei se vocês souberam, mas numa reunião do Conselho, do Colégio de Procuradores, que seria aí um órgão dentro do Conselho Superior do Ministério Público de Minas, os procuradores estavam debatendo, procuradores, eu acho que tem promotores também nesse negócio, eles estavam debatendo sobre um processo administrativo contra uma promotora do interior do estado, porque ela fez comentários, eu entendo que são comentários de natureza discriminatória contra pessoas LGBT, entendo que seja. E aí eu conheço o caso por causa da comissão e a gente foi chamado a participar desse caso. E aí, o negócio dela já estava ruim, mas o relator do caso, ela fez um recurso para esse colégio de procuradores, e o relator desse caso não só a absolveu, mas a justificativa dele para absolvê-la foi horrorosa, assim. E ele falou um monte de coisas absurdas. E aí existe uma procuradoria dentro do Ministério Público de Minas, que é uma procuradoria de combate ao racismo e quaisquer formas de discriminação. O promotor responsável por essa coordenadoria, né, não é procuradoria, por essa coordenadoria, ele então recebeu uma denúncia sobre isso e abriu um procedimento administrativo na Corregedoria da MP de Minas para que fosse apurada a responsabilidade desse promotor. Eu acho que nesse especificamente ele é um dos procuradores de justiça do Estado. A Corregedoria do Ministério Público de Minas Gerais, ela não só não deu seguimento ao caso, mas ela extinguiu o caso sem sequer mandar ouvir o representado. E assim, ela ainda vai falar um negócio horroroso, que ela diz que o intolerante tem que ser tolerado. As falas do procurador, ainda que sejam intolerantes, numa democracia, as falas dele têm que ser toleradas. Deixa eu até ver se eu acho isso aqui, que é um negócio, eu acho que eu coloquei isso no meu Twitter. Eu achei esse negócio tão bizarro. Deixa eu só ver se eu acho aqui. E aí tem uma reportagem do jornal Tempo em que eles mencionam isso, e esse caso, na verdade, ainda vai render muito, porque o Pauliotti e eu, a gente está preparando uma ação civil nesse caso.
Daqui a pouquinho eu vejo se eu acho aqui, eu mando para vocês a notícia. É tanta coisa absurda que vão acontecendo nesse país que eu perdi aqui o meu tweet sobre isso, mas depois eu mando para vocês o caso. Esse caso, na verdade, está longe de acabar. Se o Ministério Público de Minas acha que isso vai ficar por aí. Pra vocês terem uma ideia do quanto que esse negócio é absurdo, depois, e eu lembrei, falei Procurador-Geral de Justiça, né? Eu lembrei logo desse caso, assim que essa notícia sobre que seria aberto um procedimento administrativo disciplinar e tal, assim que isso caiu na mídia, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais publicou uma resolução proibindo as coordenadorias, que existem várias, de abrirem processos administrativos contra outros promotores. O que viola os 3 princípios que eu acabei de falar aqui. Tá certo? Viola o princípio da unidade, da indivisibilidade e o princípio da independência. Sim, é um combo de violações. E eu estou falando isso, e está sendo gravado, porque isso está noticiado, isso não é segredo nenhum. Né? Tem uma reportagem, inclusive, do Globo, falando como que essa portaria saiu horas depois da reportagem inicial ter sido veiculada. Sim, bizarra a história. Tá? Enfim. Então, estou falando de princípios e para falar que, na verdade, não é bem assim, né? Muito bem. A Constituição, ela vai falar também de garantias, assim como existem garantias da magistratura, existem também garantias do Ministério Público. E são muito parecidas, na verdade. A gente fala, então, também em vitaliciedade, ou seja, após ser aprovado no estágio probatório, como eu disse, o membro do Ministério Público só perde o cargo com sentença judicial transitada em julgado. Tá? Esse é o primeiro, então, vitaliciedade. Segundo, da mesma forma que os juízes, inamovibilidade. O promotor não pode ser transferido de uma comarca para outra sem a sua vontade. Aqui também, sobre a inamovibilidade, tem 2 observações que eu queria chamar a atenção. Então, da mesma forma que a gente fala em juiz natural, e o juiz natural é aquele juiz competente previamente estipulado por lei, que uma vez que ele começa a conhecer de uma ação, essa competência dele se fixa naquele processo e ele não pode ser tirado daquele processo, ok, gente? Essa ideia de juiz natural. A gente também tem a ideia de promotor natural. Então, baseado nessa ideia de inamovibilidade, o promotor não pode ser transferido, vamos começar pelo início, né? Com base nessa ideia de inamovibilidade, o promotor natural do caso é aquele que é previamente constituído por lei para atuar naquela comarca, para atuar naquele assunto, e uma vez que ele é colocado, né, é distribuído para que ele tome conta daquele caso, para atuar como promotor daquele caso, ele não pode ser tirado dali. Ok? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, da mesma forma que houve uma relativização da inamovibilidade lá no Judiciário, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Emenda Constitucional 45 de 2004, pela qual o juiz, em regra, não pode ser movido do lugar, mas, excepcionalmente, por decisão da maioria absoluta dos membros do TJ, por exemplo, se for um juiz estadual, ele pode ser transferido caso haja uma questão de interesse público, mesmo que contra a sua vontade. Aqui também houve essa relativização, no sentido de que, aqui no artigo 129, tá? Essas garantias estão no artigo 129, artigo 129, inciso 1º, a linha B. Não, professor. Não, 128, desculpa, não. isso mesmo, 128. Artigo 128, vou colocar aqui no chat, de vez em quando dá umas... Tá? Eu estou no artigo 128, inciso 1º. No artigo 128, inciso 1º, a linha B, fala que ele pode ser transferido contra a sua vontade, por interesse público, por decisão administrativa do Colégio Superior
do órgão superior do Ministério Público correspondente. Ok? Mesma ideia lá do judiciário. E também a terceira garantia que os juízes também têm, a irredutibilidade dos salários, né? A irredutibilidade dos vencimentos, e o salvo aqui é o salvo de que ele não pode ultrapassar, obviamente, o teto constitucional. Basicamente isso, né? Não pode ultrapassar o teto constitucional. E, infelizmente, da mesma forma que existem resoluções do CNJ permitindo que os juízes recebam verbas indenizatórias que não tem nada a ver com verba indenizatória, o Ministério Público também tem, e eles conseguiram ganhar no judiciário há uns anos atrás o direito de também receberem o tal do auxílio moradia, né? Que eles eram muito sentidos que os juízes tinham, eles não tinham, eles também conseguiram ganhar o auxílio moradia. Ok? Qual é o salário de um membro do Ministério Público? Assim? Quase o salário de um juiz, assim. Hoje, aqui em Minas, deve estar em torno de 20 mil reais, uma coisa assim, por baixo. Entendi. Afinal de contas, a gente tem dinheiro sobrando nesse país para ficar pagando os maiores salários do mundo para juiz e promotor, né? Exatamente. Bom, e os promotores têm exatamente, ou muito parecidas, com as mesmas vedações que os juízes. Então, eles têm basicamente as mesmas garantias e têm muito parecidas também as mesmas vedações. Está no artigo 128, agora eu estou falando certo, 128, inciso 2. Não podem receber honorários, custas, etc. Como eu disse, houve um tempo no Brasil em que juízes e promotores recebiam custas e honorários no final do processo, o que é um negócio muito doido, né? Porque, de repente, eu, como promotor, poderia pensar que, a depender de quem ganhar ou perder, eu posso ganhar mais ou menos honorários, né? Então, assim, não podem receber. A Constituição diz que os promotores não podem exercer advocacia. Eu vou voltar nessa daqui, tá? Na linha B. Vou falar das próximas, eu volto nessa linha B. A linha C, eles não podem participar de empresas, sociedades comerciais. A linha D, não podem exercer qualquer outra função pública salvo uma de magistério. A linha E, eles não podem exercer atividade político-partidária. Com relação a exercer atividade político-partidária, a Constituição, na redação original, ela trazia uma exceção, tá certo? Ela permitia que o promotor, diferente do juiz, que o promotor poderia pedir uma licença do seu cargo e aí se candidatar. Com a emenda constitucional 45, isso foi totalmente vedado, ok? Não pode mais, de jeito nenhum, assim como juízes. Não podem receber auxílios ou contribuições públicas ou privadas, assim como os juízes também não podem receber. Mas eu queria voltar na linha B. Com relação a exercer a advocacia, antes de 88, promotores podiam fazer as duas coisas, exercer a advocacia e serem promotores. Aí a Constituição, lá na DCT, ela vai criar uma norma transitória, que vai dizer o seguinte: aqueles que já eram promotores antes de 88, antes de 5 de outubro de 88, essas pessoas, até que se aposentem, poderão continuar mantendo a dupla atividade, sendo promotores e advogados. Ok? Um ex-presidente da OAB de Minas, que já foi presidente, sei lá, umas 52 vezes, o Raimundinho, que é o atual presidente pela 54ª vez, ele é um exemplo disso. Hoje eu acho que ele já é promotor aposentado, mas ele é dessa leva de advogados que eram promotores e advogados ao mesmo tempo. Ok? Professor, em relação Diga. a essa questão de sociedade comercial, aí eu lembro do direito empresarial lá que algumas sociedades são classificadas como empresárias e outras não. A Constituição faz essa diferenciação aí ou qualquer tipo de sociedade? Não é qualquer. A Constituição não está
não está fazendo nenhuma diferença, não. Qualquer... A redação aqui, inclusive, nem levava em consideração essa redação do Código Civil que fala de sociedade empresária. Aqui nós estamos usando o termo mais genérico mesmo, qualquer empresa. Sei lá, não sei como é que vocês chamam isso hoje em dia em direito empresarial, mas sei lá, sociedade limitada, sociedade anônima, contas em participação, sei lá, qualquer empresa que seja. Tá? Bom, vamos lá. Tá. Uma coisa que foi acrescentada ao Ministério Público pela Emenda Constitucional 45 de 2003, que vem lá, que a gente já falou, porque a Constituição manda que seja aplicado ao Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, que é a questão da quarentena. Tá certo, gente? Uma vez que o promotor de justiça ele se aposentar ou sair do Ministério Público, ele fica 3 anos sem poder advogar perante a justiça na qual ele oficiava, da mesma forma que o juiz. Ok? Sobre as funções do Ministério Público, eu vou falar aqui muito rapidamente, porque daqui a pouquinho eu tenho que sair pelo menos uns 5 minutos antes de começar o negócio lá. Sobre a questão das funções do Ministério Público, que está no artigo 129, a Constituição de 88, ela aumentou muito as competências do Ministério, as funções do Ministério Público comparado com o que havia antes. A primeira delas é o que a gente pensa quando a gente pensa em Ministério Público, que é promover a ação penal. Né? Nós aqui estamos falando de promover a ação penal pública. Vocês estudam lá no direito penal que existe ação penal pública, existe ação penal pública sujeita à representação e existe ação penal privada. Ok? Agora que eu vi a pergunta da Beatriz. Sim, a mesma história lá dos juízes. Ou seja, ele pode exercer a função dele de promotor e de professor e acabar recebendo mais que o teto, até inclusive. Tá? E a resposta do Júnior tá certa mesmo. Ok? Que é um absurdo, mas enfim, a gente está no Brasil, né? Não vai esperar muito mais dessa birosca em que a gente vive. Bom, então, cabe ao Ministério Público, então, promover a ação penal pública incondicionada, cabe ao Ministério Público promover a ação penal pública condicionada à representação, tá certo? Vocês estudam isso aí lá no direito penal. Agora, se você olhar as demais, o que está mencionado no restante aqui, a gente vai ter, por exemplo, o inciso 2, colocando o Ministério Público como um órgão de vigilância dos demais poderes, por exemplo. E é por isso que também eu falo como que o Ministério Público ele foi colocado aí informalmente como um quarto poder, porque ele vai ter essa função de fazer essa vigilância aí sobre os demais poderes. Está no inciso 2, tá certo? O inciso 3 vai falar que compete ao Ministério Público promover a ação civil pública. A gente já falou desse inciso semestre passado, quando eu falei da ação civil pública. Aí a gente vai ter alguns incisos interessantes, como, por exemplo, o inciso 5, que fala que compete ao Ministério Público defender o interesse de populações indígenas. Inciso 7, exercer o controle externo da atividade policial, coisa que é muito pouco feita pelo Ministério Público aqui no Brasil, inclusive, etc. Eu queria, só para a gente finalizar, mencionar que a gente superou no Brasil uma discussão que havia longa há uns anos atrás sobre o Ministério Público poder fazer investigações, tá certo? Se estaria dentro da competência do Ministério Público promover investigações. Isso é algo que há uns anos atrás se debateu muito, né? E hoje em dia meio que está superado, ou seja, ele pode sim promover investigação, né? Mas existe uma orientação por parte do Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, no sentido de que, da mesma forma que a polícia, ao fazer investigações, ela precisa
compartilhar com a defesa todas as provas que foram obtidas, principalmente aquelas provas que ajudem a defesa. Da mesma forma, também o promotor, quando ele vir lá uma prova que pode beneficiar a defesa, ele é obrigado a compartilhar essa prova com a defesa. Tá? No caso da Lava Jato, por exemplo, isso não aconteceu, e um dos grandes questionamentos, inclusive, da legitimidade dela também passou por aí. Ok, gente? Eu vou precisar interromper aqui para